Sou a Juliana Barroso e faço este vídeo porque quero partilhar e permitir um espaço de reflexão conjunta sobre aquilo que foram as normas apresentadas pela DGS para a reabertura de creches. E podendo ser precipitada, mas acredito que as normas para a abertura do pré-escolar a 1 de junho serão muito semelhantes àquilo que vimos apresentado recentemente. Eu sou mãe, tenho uma bebê de 9 meses que ainda não está na escola, mas espero que em setembro estejam reunidas as condições para que possa ingressar na creche. E tenho um menino de quase 5 anos que frequenta um pré-escolar público. Além disso, eu colaboro em salas de pré-escolar e do primeiro ciclo, com um projeto de competências socioemocionais através do projeto Inspira Mais, da qual sou responsável. E faço este vídeo porque acho que algumas das medidas que foram preconizadas pela DGS poderão ter um impacto a nível emocional e mental bastante negativo para as crianças desta geração e gostava de fazer uma reflexão sobre esses pontos. Dizer-vos que não sou contra a reabertura das escolas, acho que isso tem que acontecer. Nós teremos que reabrir as escolas tendo por base algum risco de contágio, porque vamos ter que nos próximos tempos viver em comunidade e em sociedade com o Covid-19 connosco. Vamos viver em comunidade, todos juntos, nós e os vírus, e portanto concordo que hajam medidas de minimização de contágio em contexto de escola, mas acho que devemos pensar o que é que poderá ser o contexto escolar, aquilo que vai ser a escola com esta pandemia na nossa sociedade. Há medidas que foram apresentadas e que eu concordo e acho que são fáceis de implementar. Há medidas que foram apresentadas que eu concordo e acho que têm alguma dificuldade de implementação. Outras que eu discordo e outras que eu acho que não são mesmo desejáveis de acontecer. E algumas que eu acredito que não são mesmo possíveis de operacionalizar e de implementar. Lavar as mãos, ter desinfetantes, é relativamente fácil de cumprir. Acho que diminuir contactos sociais entre grupos, entre salas, entre turmas também poderá ter alguma dificuldade, mas possível de ser cumprido. Acho que mudarmos de sapatos, mudarmos de roupa às crianças e aos profissionais que estão dentro do edifício escola é relativamente fácil de implementar. Desfasar horários de utilização de espaços comuns também poderá ser possível. Não permitir ou diminuir ou limitar a alguns espaços a entrada de pais, avós ou de estranhos na escola também me parece relativamente simples. Não me parece que limitar contacto social ou querer manter um isolamento em grupo de uma turma, dos pares entre uma turma, seja possível de fazer em crianças desta idade. Não acho que seja sequer desejável e não me parece que seja praticável. Não consigo conceber, enquanto mãe, o que é uma escola com várias crianças dentro de uma sala e que não podem brincar umas com as outras, ou mesmo fora da sala não podem brincar umas com as outras, que não podem ter brinquedos ou que tenham brinquedos, muito menos brinquedos para brincar. Diminuindo os contactos sociais com os adultos, que deverão ser o porto seguro, os elementos securizantes para essas crianças, tendo um ambiente pseudo-estéril que também não lhes poderá dar uma presença de segurança. E pergunto-me qual é o objetivo ou o que é que se quer fazer de uma sala de creche ou de pré-escolar.
É porque, para mim, os profissionais que lá estão e a escola serve como um apoio para o desenvolvimento equilibrado e estruturado dos meus filhos, a nível físico, mental e emocional. E estas medidas, aquilo que eu vejo ser aplicado na prática, não me parece que a escola será a escola para desenvolver competências físicas, emocionais, sociais e mentais para o meu filho. Sinto que queremos fazer da escola para este grupo etário um depósito. E a escola não pode nunca correr o risco de ser um depósito. E os profissionais de educação não são guardadores de crianças. São pessoas que lá estão com uma função essencial ao desenvolvimento das crianças. E, portanto, não consigo perceber como é que vamos manter aquilo que é o objetivo primordial da escola, ou do pré-escolar, ou de uma creche, de desenvolvimento equilibrado e de saúde mental, emocional e infantil, com estas medidas que são preconizadas pela DGS. Não consigo perceber como é que qualquer família ou profissional de educação possa explicar a uma criança de meses, ou 1 ano, ou 2 ou 3, porque é que não pode brincar com os seus pares. Não me parece que, a nível de desenvolvimento, as crianças vão perceber o porquê, mas vão sentir o stress à sua volta, a ansiedade à sua volta e a nível de neurodesenvolvimento, estas orientações podem ter um grave impacto, a meu ver, que muitas vezes, ou acredito eu, e se vermos a literatura, poderão ser difíceis de reverter no futuro. Falo da saúde mental das crianças, mas pergunto-me também qual será a saúde mental dos profissionais que estão no terreno, porque tento colocar-me nos sapatos de uma educadora, de uma auxiliar, de uma animadora e perguntar-me como é que poderei estar 8 horas por dia, ou 5 horas, ou 6 horas, ou o tempo que for, a evitar contactos entre crianças, a não permitir que brinquem, a não permitir que partilhem, a não permitir que façam tudo aquilo que provavelmente durante todo o meu percurso profissional, ou todo o percurso profissional, tentou incutir e desenvolver nas crianças. E qual é o grau de insegurança das famílias, e é o exemplo a minha, e eu pessoalmente, ao deixarem uma criança numa escola com este tipo de medidas? Que tipo de stress e que tipo de consequências mentais e emocionais isto pode ter na nossa sociedade? É uma reflexão que eu acho que devemos fazer. Depois, acredito também que é importante nós refletirmos aqui um bocadinho sobre a responsabilidade. Não é? Porque é a nossa responsabilidade percebermos que o que está a ser pedido pela DGS não é praticável. Então, pergunto-me, qual é a responsabilidade de quem decreta estas orientações, sabendo à partida e demonstrando, uma vez que dizem que sabem que é difícil aplicar, mas o pessoal que está no terreno tente na mesma, pergunto-me qual é a responsabilidade destas organizações, se isto é serviço público, ou se é simplesmente decretar aqui umas quantas orientações e vamos ver o que isto dá. Qual é a responsabilidade das instituições que terão que cumprir ou não cumprir, não sei como será possível cumprir algumas das normas, estas orientações? Qual é a responsabilidade dos profissionais de educação e, em última instância, das educadoras, que são responsáveis de sala, educadoras e educadores, também os existem, e qual é a responsabilidade das famílias? E se calhar, depois de expor este ponto de vista, perguntam então, mas és a favor da abertura de escolas, mas não concordas com estas medidas? É porque, a meu ver, há uma balança de impactos que tem que ser metida em conta. E o que eu sinto é que esta balança está a cair muito para o lado da proteção do físico
E sabemos, à partida, que as crianças não são um grupo de risco. Poderão ser infectadas, mas as consequências não são assim tão graves. Eu sei que isto é um pouquinho... várias pessoas têm opiniões diferentes em relação a isto, mas se formos um bocadinho mais racionais, é essa a questão. E o que eu não compreendo é como é que se avaliaram os impactos a nível de desenvolvimento, neurodesenvolvimento, a nível emocional e a nível mental da aplicação destas medidas. E o que é o desejável e o que é o possível e o que é o equilíbrio sobre isto. E o que é que nós, enquanto sociedade, nós, pais, profissionais de educação, técnicos, associações de pais, diretores, educadores, têm a dizer sobre este assunto. E, portanto, acho que é mesmo muito relevante nós ouvirmos as ordens profissionais, os técnicos que estudam sobre o desenvolvimento infantil e percebermos quais são os impactos destas medidas. E quando cada uma das famílias decide que o seu filho ou a sua filha ou os seus filhos vão para uma sala de creche ou uma sala de pré-escolar, terem todos os fatores na sua balança e cada um saberá aquilo que é um equilíbrio para si e para a sua família. E o importante aqui, no meu ponto de vista, é que cada um de nós possa ter a noção dos riscos reais com aquilo que será a realidade no terreno e possa decidir em consciência. Cada uma das famílias possa decidir em consciência. Não é? E esse é o meu ponto de vista. E acho que deveríamos refletir em conjunto sobre este ponto. Acho que é possível abrir as escolas. Acho que é possível implementar um conjunto de medidas que são fáceis. Acho que haverá outras que não são ideais, mas que é o necessário neste momento. A utilização, por exemplo, de máscaras, que talvez poderão ser máscaras transparentes para que os bebés, as crianças mais novinhas, consigam perceber as reações faciais dos elementos que são a sua segurança, não é? Dos adultos que estão consigo. E acho só que teremos que perceber o que é o equilíbrio desta balança, muito seriamente e em conjunto refletir sobre o que é que será a escola em contexto de pandemia.